Oi, saudações a todos. Estamos aqui novamente para iniciar um bate-papo bastante descontraído sobre um assunto de interesse coletivo, digamos. E para isso trouxemos aqui o nosso convidado especial, que é o Dalton Soares, apresentador do programa chamado Panela de Bairro, da TV Bahia. Ele vai conversar conosco sobre sua experiência nessa área tão interessante assim, que muita gente se interessa e precisa saber mais coisas. Então nós vamos hoje trocar aqui umas ideias acerca desse tema. Antes de começar, eu queria pedir a vocês todos que seguissem o nosso canal, assinassem, dessem uma ativada no sininho para que a gente consiga abranger o maior número de pessoas para o nosso programa. Muito obrigado. Então, dito isso, vamos conversar com o Dalton. E aí, Dalton, fale um pouco de você aí. Como é que você veio parar aqui na Bahia? Tem sempre essa história, né? Estava conversando com você agora, né? Que você estava comentando que veio em 74 para cá. Isso. Eu tava nascendo quando você veio para Bahia. Eu nasci em São Paulo em 74, fiquei até os 10 anos de idade lá. E como meu pai é do interior de São Paulo, aos 10 anos ele resolveu voltar para a cidade, montar um restaurante lá. Então essa coisa da comida já vem de há muito tempo. E aí eu fui para Santa Bárbara do Oeste, que fica na região de Campinas, ali mais próximo a Piracicaba, onde o R faz a curva, porteira, portão. E aí a terra do Rio Piracicaba, né? Uma música muito, muito linda, uma modona de viola. E aos poucos eu fui fazer jornalismo na Universidade Metodista de Piracicaba. Comecei a minha carreira jornalística lá, numa TV comunitária em Americana, ainda durante o curso, né? 2 anos de curso eu já comecei já como repórter. Minha ideia nunca era ter ido para a TV, era ser jornalista um idealista, jornalista do Estadão, da Folha, né? Matérias políticas, investigativas. Mas o caminho da vida, como você sabe, ele vai traçando para a gente e a gente vai seguindo, né? E aí surgiu essa oportunidade nessa TV comunitária, já como repórter de vídeo, né? Para aprender a trabalhar e tal. E foi uma escola bem legal. Então, quando me formei, com 23 anos, já fui para o SBT, aí trabalhei no SBT em Campinas, depois na Record de São José do Rio Preto, mais tarde na EPTV de São Carlos, que é afiliada da Rede Globo, né? Uma das afiliadas, né? A Rede Globo é que tem mais afiliadas de emissoras de TV aberta no Brasil. E aí eu já estava há algum tempo querendo ir para uma cidade maior. E aí aconteceu de eu vir para a Bahia para fazer uma série de reportagens sobre Euclides da Cunha. Lá próximo onde fica São Carlos, a gente cobriu uma cidade que chama-se São José do Rio Pardo. E foi onde o Euclides da Cunha escreveu uma boa parte dos Sertões. O Euclides da Cunha era um engenheiro, um militar, e ele foi reconstruir uma ponte que passava sobre o Rio Pardo. Essa ponte tinha caído, ele foi reconstruir, e ali numa tapera, numa casinha, ele escreveu, do lado da ponte, como engenheiro responsável, ele escreveu parte dos Sertões. Ele já havia vindo para cá, para a região de Canudos, para cobrir a guerra, e aí ele fez o livro Redentor, né? Canudos não seria nunca... O drama de Canudos não seria conhecido se não fosse o livro de Euclides da Cunha, Os Sertões. E lá, todo ano, em São José do Rio Pardo, eles rememoram essa data com uma Olimpíada Euclidiana, né? Então, cidades de todo o Brasil vão para lá com os estudantes para falar de Euclides da Cunha, para falar especificamente da Guerra de Canudos, né? Que é o tema explorado por ele nos Sertões. E a gente ia fazer essa matéria todo ano. E quem é jornalista sabe, né? Como enche o saco você fazer a mesma matéria toda vez. E é uma das coisas que a gente quer descobrir coisas novas, quer fazer coisas novas. E a gente propôs à diretoria da TV que fizéssemos uma matéria mais de fôlego, uma série de reportagens. E aí a gente veio pongando onde parou Euclides da Cunha, desde a chegada dele de navio. Imagina, o cara veio cobrir a guerra de navio do Rio de Janeiro para cá,
de São Paulo para cá. Ele trabalhava no estado de São Paulo na época como correspondente do estado de São Paulo. E parou aqui em Salvador, na calçada ele desceu e foi até a última estação, que era a estação de Queimadas. E de Queimadas se seguia de carro de boi, a cavalo, a pé, conforme a sua patente, né? Se fosse soldado, cabeça, orelha seca, como diz, e a pé, e naquela loucura. Você imagina como que era em 1890, né? A gente seguia a pé de Queimadas até o Cumbe, que hoje se chama Euclides da Cunha, depois seguir para Monte Santo, de lá chegar até o Sertão de Canudos. Então a gente refez e ficou uma matéria, uma série de reportagens espetaculares, assim. Muito orgulho de ter feito. E aí nessa ida eu conheci um professor da UNEB que acompanhou a gente e ficamos amigos, né? Amigos mesmo. Tanto que nas férias eu falo, eu tô indo para aí, eu quero voltar para Canudos, vamos lá. E voltamos, fomos para Canudos, aí eu vim mais para Salvador. E aí já na intenção de trazer o material para cá, para a TV Bahia. Já trouxe, aquele ano não estava precisando, ainda não estava com nenhuma vaga de repórter. No outro ano, novamente eu insisti, mandei para esse professor que encaminhou, que era muito amigo também de Zé Raimundo, um mestre do jornalismo, né, um cara que eu estimo muito, e ele me deixou o material aqui na TV Bahia. E nessa época, não fazia 2 anos ainda de que eu tinha vindo para fazer a reportagem, estava precisando. Aí comecei aqui, há 19 anos agora, direto vim da Bahia, vim de São Carlos para cá, para Bahia. Botei tudo numa courrier, tudo que tinha, que era uma televisão velha mesmo, as roupas, e viemos para cá, e já como repórter, do Rede Bahia Revista, na época, que era um programa que passava depois do Fantástico, né? Um programa que tinha uma audiência muito legal, principalmente do público A e B, que ficava até mais tarde, né, de domingo, que não ia acordar tão cedo outro dia. E entrei como repórter lá, depois como apresentador e editor executivo do Rede Bahia Revista. É muito interessante o que você está falando aí sobre Canudos. Você percebi que você é versado em Canudos. E por uma coincidência dessa muito grande, né? A minha monografia de fim de curso de Sociologia foi sobre Canudos. É mesmo? Eu estudei muito Canudos. Que bacana. Li muito, vasta bibliografia, que hoje existe muito mais, na época que eu fiz Sociologia. Já havia algumas obras referentes a Mestre Canudos. Calazans, que era o grande... Zé Calazans, ele dava um enfoque mais ao folclore do movimento de Antônio Conselheiro. Então ele abordava mais esse lado assim. Tinha um outro autor chamado Rui Facó, não sei se você conheceu. Sim, obra dele. Maria Isaura, eu não recordo o nome dela, paulista, também escreveu uma obra muito interessante. O próprio Mário Vargas Llosa fez A Guerra do Fim do Mundo. Ele passou 6 meses na região e escreveu aquele livro monumental, extraordinário, que eu li 2 vezes. Romance épico, né? Exatamente. E agora, a questão de Canudos, no âmbito da universidade, ela sempre foi abordada de uma forma muito... burlesca. Digamos, ideológica. Sim. Falar essa palavra. Sim. E o movimento de Canudos, a meu juízo, foi um movimento religioso. A história de Antônio Conselheiro é o seguinte: Antônio Conselheiro era um cidadão comum, morava em Fortaleza, no Ceará, isso por volta de 1850, 60, casado e tal, até que ele teve um dissabor amoroso, você sabe disso, ele estudou, a mulher dele fugiu com um cabo de polícia, ele se desestruturou emocionalmente, foi às raias da loucura, digamos assim, e começou a se tornar um andarilho. E veio de lá, claro que eu estou encurtando a história, né? Veio parar aqui na Bahia. É justamente no período em que a monarquia deu lugar à república, e muita gente associa o fato de Conselheiro se revoltar contra o sistema estabelecido no país pelo fato dele ser monarquista. Mas acontece que o conhecimento que Antônio Conselheiro tinha da vida era muito limitado. Entende? Então, a realidade que ele vivia é que naquela época, na época da monarquia, a igreja dominava, digamos, a cena brasileira, a sociedade brasileira. Então, a partir
da proclamação da República, a igreja se separa do Estado. Então, muitas daquelas funções da igreja, atividades da igreja, passaram a ser absorvidas Sim. pelo Estado. Então, pelos governos. Os próprios registros, né? Pois civis. Então, o que eu vejo é isso. Foi feito um filme abordando o lado bélico de Canudos, a Guerra de Canudos. José Wilker fazia o papel do conselheiro. Aí tem um aspecto político também, tem um aspecto religioso, enfim. Foi uma amálgama de situações que fez essa muitas situações que fica difícil você caracterizar qual é a predominância do movimento, sim. Qual é a dinâmica central. Então, eu acho que o conselheiro, ele cada vez mais se tornava um religioso, acreditava em Deus, as famosas prédicas do conselheiro. Sim. Toda tarde, 5 horas, ele ia lá, subia em algum lugar e falava, que eles chamam de prédica, né? Os sermões de conselheiro e tal e tal. Então, essa coisa ficou assim, muito mal. Eu acho que ainda se precisa estudar muito conselheiro. O Antônio Conselheiro e o movimento de Canudos. Sim. Né? Até porque eu acho que você pode ver por outros ângulos hoje em dia essa questão. Né? Agora, no que se refere ao Euclides da Cunha, tem uma particularidade, não sei se você sabe, quando o Euclides da Cunha desembarca aqui na Bahia para cobrir a Guerra de Canudos, e que ele tem essa obra monumental, considerada uma das maiores da literatura brasileira, ele chega com a visão do governante. Ele era contra o movimento. Claro. Ele veio aqui para carregar nas tintas contra o movimento de Canudos. À medida em que ele vai se assenhorando da situação. Isso não é porque ele era um republicano, injustiça. tinha passado o episódio da quebra da espada no Mas quartel. à medida que ele vai vendo a truculência do governo, com 4 expedições para derrotar Canudos, só a última logrou êxito, ele passa a enxergar o nordestino, esse homem forte, digamos assim, ali se sustentando de forma heróica, ele passa a ver com outro olhar. E ele muda um pouco a opinião dele. Não vou dizer que foi uma mudança radical, mas ele muda bastante. Então ele passa a, não vou dizer que a defender Canudos, mas não ser frontalmente contra. Eu diria ainda mais. Eu acho que Euclides da Cunha se vê... ele era uma pessoa que ele se esperava muito dele. Ele tinha uma expectativa muito grande da intelectualidade dele. E Canudos caiu praticamente no colo dele. Isso. E aí quando ele vê, ele fala, esse aqui é o material que eu vou arrebentar, que eu vou fazer, eu vou ficar conhecido, eu vou fazer uma puta obra. E aí ele pega esse material todo e realmente faz uma obra... E divide em 3 partes. O homem, a terra e a guerra. E aí existe sempre uma discussão por onde você começa para não ficar tão A primeira pesada. parte é a terra. A terra realmente ali. Você precisa ser heróico para ir adiante. E o Euclides da Cunha chupa muita coisa dali, né? Ele pega todos os conceitos que hoje são ultrapassadíssimos, né? De Dina Rodrigues. Sim. Se informa muito e ele também... Há uma crítica hoje por quem estuda Euclides da Cunha, de que ele não revela as eugenia, você está falando da eugenia. Da eugenia, sim. Ele não revela de onde tirou muitas das informações, principalmente com relação à terra, que é de Teodoro Sampaio. Então ele tem com quem ele conversou muito para falar sobre... Que é um cara que a gente tem uma dívida muito grande, né, com o Teodoro, porque é uma pessoa fantástica, né? Agora, existe uma grande coincidência entre a figura do conselheiro e a figura de Euclides da Cunha. Em uma coisa, eles tiveram... A desventura amorosa. Exatamente. Isso. E o fim trágico, né? E o fim trágico. Tem ambos. Estou tentando me lembrar do autor. Ele faleceu tragicamente, justamente voltando da Semana Euclidiana. Ele foi dar uma palestra lá. Esse professor era o professor Ventura, eu não vou lembrar o nome dele. E ele estava fazendo um livro, eu tenho esse livro hoje, que a esposa póstumamente publicou, que o objetivo dele nesse livro era justamente traçar esse paralelo da vida de Euclides da Cunha com Antônio Conselheiro, levando, obviamente, por esse viés também, né? Mas outros também. E aí eu tenho até esse livro, depois eu vou passar para o Ortega lhe passar para ler. Agora, existem 2 figuras que eu tenho uma grande admiração, que eles aparecem na história do
de Canudos de uma forma assim, meio que, como é que eu posso falar? Meio que burocrática até. Existem personagens fortes, contundentes, né? Agora, esses dois, eu diria até pela minha formação, depois eu fiz economia, que eles sustentaram Canudos. Honório Villanova? Não, os Vilas Boas. Vila Novas. Vilas Boas, né? É Vila Novas. Os irmãos Villanova. Exato. Isso. Como é que você pode... Eles eram responsáveis Pelo por abastecimento. toda aquela economia lá localizada, certo? Abastecimento, suprimentos. E como é que você faz para alimentar? Segundo eu li, no auge de Canudos, você tinha 30 mil almas para dar comida 3 vezes por dia, ou pelo menos 2. Como é que esse movimento... O professor Marco Antônio Villa, que hoje é um comentarista político, né? Tem 2 livros de Canudos, ele questiona muito esse número de habitantes. E parte de algo bem concreto, né? A única estrutura que a gente tem é aquele croquis feito, né? Um croquis, que eu não me lembro quem fez, um croquis, acho que foi o próprio Euclides da Cunha, e algumas fotos de Flávio de Barros. E ele disse que era impossível você ter ali mais que 20 mil pessoas. E aí entram outros estudos que precisam ser feitos. Agora, você não tem... A grande questão de Canudos, de estudos que têm que ser feitos, é que você não tem mais... Já não tem fonte, não tem fontes, né? Mas eu acho e o próprio... O que eu vou falar é um argumento que eu acho que é um pouco consistente, que é o seguinte: quando o conselheiro vem do Ceará, ao longo dessa caminhada, ele vai engrossando as fileiras. Sim. Porque esse povo que está aqui na Bahia, no auge, na fase final de Canudos, seja 20 mil, 30 mil, 25... Ele já era uma pessoa conhecida. Já é um povo todo vindo com ele, arrebanhado por ele, porque ele era um homem de grande fé. E as pessoas viam na figura dele a reencarnação de Jesus Cristo. Ele era um cara que se alimentava muito pouco, né? Ele usava aqueles trajes característicos do filho do Criador, aquela barba bem forte, né? Arguta, como chega com a barba bem encerrada, não lembro agora o nome. Aquela roupa, né? O cajado também. Então ele simbolizava muito em sua estética a figura de Jesus Cristo. Ele não é uma figura única dentro do que aconteceu, sim, né? Porque ele criou o Belo Monte. Mas existem muitos beatos que passaram a fazer isso, né? Que você não tinha padre justamente para rezar uma missa, para fazer qualquer prece, né? E aí eles acabavam tomando o espaço do que a igreja não tinha. A igreja sempre teve interesse no dinheiro, então ela ficava na capital ou então nas fazendas, né? Que pagavam, que tinham ali, de vez em quando eles iam. Os religiosos sempre são muito chegados ao poder, né? E ali, o beato, ele era aquele cara que não estava ligando para isso. Agora, a primeira manifestação de Antônio Conselheiro foi quando ele rasgou os editais do novo governo que impunha impostos. E ele era... Você tinha que pagar para esticar a sua não se pagava imposto. Aí começou esse choque frontal dele com o Estado. O novo Estado, digamos assim, né? Agora, eu acho assim que essa vinda dele ao longo dessa caminhada toda foi engrossando as fileiras. Eu acho que efetivamente ele arrebanhou muita gente aí. Não, ele tinha indígenas, tinha caboclos, era infinidade. Vamos falar de comida? Vamos. Mas só inclusive eu fiz um panela de bairro em Canudos. Em Canudos, mas só para terminar esse assunto, eu quero dizer o seguinte: na região Nordeste, ali Itapicuru, Ribeira do Pombal, mais Itapicuru, tem lá coisas que o conselheiro construiu. Você tem cemitérios que ele construiu e pequenas capelas. Estão lá até hoje. Aquilo lá foi trabalho do conselheiro, porque ele fazia isso. Né? Agora, a semelhança do movimento de Canudos, o Brasil teve contestado lá no Sul, teve as revoltas aqui na Bahia também, revolta dos alfaiates. Esses movimentos sociais que marcaram época, eu acho que eles são muito pouco, digamos, relembrados, né? São passagens históricas esquecidas. Nos Estados Unidos, o pessoal faz filme com essas coisas que acontecem lá. Aqui a gente não dá crédito para ser feita. Exatamente, né? Mas, enfim, vamos finalizar essa parte aqui que você estava falando de Canudos, eu me entusiasmei um pouquinho. A gente se empolga quando fala de Canudos. Coincidentemente, teve isso, né?
Você estava falando sobre sua chegada aqui. Vamos falar do programa. A definição da pauta. O seu programa chama-se Panela de Bairro. É um quadro, né? Que ele começou em 2000 e... Nós estamos em 2024. Começou em 2015, né? Fazendo 9 anos. Justamente quando tinha terminado o Rede Bahia Revista. Aí o diretor da época, ele falou, me instigou, falou, pense em fazer alguma coisa pra gente usar no Bahia Meio-Dia, né? E a gente já usava mais ou menos alguma matéria de comida no Rede Bahia Revista. Só que eu não conseguia, porque além de repórter, eu era o apresentador e editor executivo do programa. Então me tomava muito tempo, eu conseguia ir muito pouco pra rua para fazer isso. E eu falei, eu já tinha coberto o Comida de Boteco já há alguns anos aqui. O Comida de Boteco que surgiu em BH e se espalhou pelo Brasil todo. E aqui em Salvador eu cobria todo ano o Comida de Boteco, porque eu gosto de cozinhar e tenho essa facilidade com a comida. E eu falei, a gente pode fazer algo aos moldes, né? Mas não com a votação do Comida de Boteco. Porque o Comida de Boteco aparece uma vez no mês, né? Um mês no ano. A gente pode tornar isso um quadro fixo todo sábado. E a plataforma de votação a gente pode usar o G1 Bahia, né? A gente faz um cross das plataformas, né? A TV aberta e o G1 Bahia. E foi aí que começou. A gente começou nos bairros. Por isso chama Panela de Bairro. Uma brincadeira com o nome de barro, porque todo mundo já comeu panela de barro, com os bairros. E aí foi tomando corpo, né? Foi indo. A gente começou a ir para cidades aqui da região metropolitana, começamos a ir para a Linha Verde, aí estamos esticando, a gente já rodou mais de 60 cidades, já mais de 300 donos de restaurantes, são mais de 16 milhões de votos pelo G1 Bahia nesse tempo. E a gente acabou se tornando uma referência de qualidade desses bares e restaurantes, né? Porque quando você falou da pauta, a pauta geralmente não, via de regra, sou eu que faço as pautas. É muito autoral o Panela de Bairro, né? A gente conta, é claro, com o operador de áudio, que é o motorista, e com o cinegrafista, que tem que ter uma sensibilidade muito grande. Mas o pensamento das pautas é meu, e pensando sempre nas sugestões das pessoas. Por exemplo, a gente conversando de Canudos aqui, poderia surgir algo a gente poderia fazer uma matéria, como nós já fizemos, aí eu estou falando que a gente já fez com Canudos, e a minha próxima, uma dessas que eu quero fazer nesse ano, é justamente o caminho de Conselheiro. Por onde o Conselheiro passou e deixou alguma obra. Então a gente já está pensando em fazer em Crisópolis, está pensando em fazer Itapicuru, onde tem a casa de Barão de Jeremoabo, foi um latifundiário importante ali no combate a Antônio Conselheiro, porque ele perdeu mão de obra, as fazendas ficaram vazias, né, as grandes latifúndios, e aí ir por esse caminho. Quer dizer, aí já é uma ideia. Acabei de conversar hoje com um amigo que conheci fazendo Panela de Bairro sobre termas do semiárido, de Cipó e de Tucano. Conheci lá, ele é o secretário de Cultura e é cordelista, compositor. E aí, Dalton, o que você acha? Pô, dá samba, vamos fazer um agora, o tema vai ser cordel. A gente já estava, antes de entrar aqui, eu já estava pensando, onde que a gente vai fazer? Rio Real, Entre Rios, que tem cordelistas ainda, xilogravuristas, para contar a história do cordel. Então, o Panela de Bairro deixou de ser um programa só culinário, de mostrar a vida das pessoas, né, dos bons personagens da cozinha, né, que todos têm história, mas passou a ser também uma referência cultural e artística para mostrar as cidades. Então, quando a gente já vai pensando no que é que tem de legal. Se eu quero fazer um turismo, se eu gosto disso, eu vou lá para Cipó, onde que eu posso ir? Se eu for para Entre Rios, onde eu vou? A gente vai ter uma edição agora em Subaúma e Massarandupió do Pior. Pô, tem a Praia Naturista lá, tem outras histórias, tem a Vilinha para contar ali as produtoras que fazem as bolsas, as esteiras, né? Essa herança indígena, da Folha da Piaçava, do Cipó. Então tudo tem muita história para se contar, e a TV Bahia tem me dado nos últimos anos a oportunidade de me dedicar quase que exclusivamente. Salvaguarda, eu faço algumas matérias especiais, ou às vezes falta algum repórter, eu vou para a rua também fazer.
Mas estão me dando muito mais tempo para fazer o Panela de Bairro, que eu acho que é um documento. Hoje eu diria para você que é um documento realmente da gastronomia popular. Por que você não transforma isso num livro? A pretensão, eu estava conversando com o Ortega agora há pouco, justamente disso, né? Esse ano eu vou dar uma buscada de financiamentos para a gente fazer, porque vão ser 10 anos do quadro ano que vem. E eu tenho um extenso material de fotografia. Eu acho que dá para ser um livro... Você falou dos indígenas. Ali em Crisópolis, né? Tem os Quiriris, se eu não me engano, perto de Ribeira do Pombal. Sim. E no sul você tem os Pataxós, né? Você já chegou a fazer algum programa com essas comunidades ou não? Não. Via de regra, a gente acaba fazendo de uma outra maneira. Porque toda a herança, quando você fala por exemplo, da Baniçoba, né? Então ela tem essa herança indígena, tem essa herança africana junto. A gente acaba se passando, cozinhar na panela de barro é uma herança indígena, né? A gente passa por vários momentos que a gente lembra de determinados pratos que são muito próprios e que as pessoas não conhecem. Por exemplo, o dendê de mão lavada. Quando você não tem o azeite de dendê, a gente fez isso em Ituberá, em Barra dos Carvalhos. Você espreme o dendê, faz um caldo da cebola, do tomate e só cozinha aquele dendê. E aí você vai peneirar e espreme o dendê. E é isso, eles usam muito lá. E a gente não vai no restaurante e vai conhecer isso. Então são vários temperos que são usados que a gente vai esquecendo, né? Principalmente na capital, porque você acabou com a especulação imobiliária, quase não existe mais casa, né? Não tem mais terreno. Onde você ia lá e tinha a sua alfavaca de galinha, o seu quiioiô, né? Então a gente vai buscando e relembrando essas coisas. Então com segurança eu digo que é um documento muito forte, um documento gastronômico, que a gente tem nesses últimos 10 anos de busca e de resgate da culinária. Agora, em que medida? Praiana, ou sertaneja e particularmente também a afro-baiana, né? E em que medida o seu programa dá visibilidade a essas comunidades, a essas pessoas que labutam nesse métier, e qual o resultado, digamos assim, econômico para elas? Você consegue mensurar isso? Consigo. Elas estão satisfeitas com isso? Obviamente não dá para a gente dizer em números, né? Mas eu te falo que eu tenho pelo menos aí desses 300 participantes, eu tenho uns 20 a 30 que simplesmente mudaram de lugar ou que acrescentaram, dobraram de quantidade de mesas, triplicaram e que já abriram um segundo. Então isso é muito gratificante, porque você acaba sendo um movimentador, um fomentador do pequeno empreendedor. Você se sente recompensado, né? Sim. Nos 9 anos que a gente fez aí, fizemos 3 reportagens mostrando 12 participantes. Então todos eles, a gente foi para Santo Antônio de Jesus, se você passar lá, ele fica na beira da estrada. O que ele fez? Eu ganhei, ele fez a fachada dele toda com panela de bairro, o uniforme dos funcionários é panela de bairro, nas mesas tem uma etiqueta do panela de bairro para ele falar, é uma referência, eu participei e estou aqui. Outro aqui a gente tem nos barris, o Chique Chique, que é um comerciante veio de Chique Chique para cá para montar, para trabalhar como empregado, como garçom, montou sua barraca de praia e acabou perdendo a barraca de praia, né, por conta daquela loucura que aconteceu há 8 anos atrás, e do nada ele montou um pequeno botequinho, a gente descobriu ele lá, fomos lá, mostramos, hoje já está com um maior, já abriu um em Chique Chique, quer dizer, é muito bacana quando a gente vê esse retorno. Um pequenininho que tem em Simões Filho, na Ilha de São João, naquele condomínio enorme que tem ali, ela atendia dentro de casa, o freezer e os mantimentos ficavam ali na sala de casa. Ela mal dormia, só tinha quarto para dormir. Saiu de lá, hoje já tem um restaurante para 140 lugares, com uma vista linda para a Baía de Aratu. Então são vários exemplos que vão aparecendo aí. E quando você, eu já reparei que quando você tem os momentos de votação, vira tipo um evento, eu gosto dessa voz do além, né? Porque o vídeo não tá em Ortega agora. É toda uma comoção. Também fala. É toda uma comoção na cidade, né? Vai o pessoal todo pra votação, vira uma farra, legal, é muito legal. A gente conversa. O pessoal tomando cerveja, fazendo samba. Isso é uma loucura.
Agora a gente está aí em plena votação, já combinando quem vai ganhar, ó, se ganhar, quem é que vai tocar. E a cidade a gente é recebido lá com a Filarmônica tocando. A gente tem uma edição de Filarmônica, já fizemos 2 vezes, vamos voltar a fazer. Agora, aquele concurso que tem em Belo Horizonte, que você falou há poucos minutos, que já é antigo isso, eu esqueci o nome agora. Comida de boteco. De boteco. Aqui em Salvador já houve algo parecido com isso ou não? Porque lá em Minas é muito concorrido isso, não, né? Pô. Lá Ele em já Belo tem Horizonte. 13 anos aqui em Salvador. São 56 bares que participaram nessa última edição, agora no mês de abril. Tá. É bem forte, é um dos os mais fortes. Hoje, se você tem 25, começou em BH, hoje você tem 25 localidades. Não são 25 estados, porque só em Minas você tem outros pontos. No Triângulo Mineiro, na região sul, Poços de Caldas. Em São Paulo você já tem outros lugares, se não me engano tem Campinas, além de ter o de São Paulo. O Rio de Janeiro tem, então você tem 25 localidades. Hoje é um case de sucesso de empreendedorismo e voltado. É o maior concurso brasileiro de gastronomia, sem sombra de dúvida, né? Junto com o Restaurante Week, né? Que vai começar agora. Sim, sim. É que o Restaurante Week é num outro molde, né? O Restaurante Week, ele não é, na verdade, um concurso, né? E o Comida de Boteco, ele sempre foi um concurso, para as pessoas irem lá e votarem. Me inspirou muito o Comida de Boteco. Fui jurado durante alguns anos do Comida de Boteco, cobri durante vários anos o Comida de Boteco. O Comida de Boteco hoje ele tem um júri nacional, né? Então você escolhe o campeão, você seleciona os campeões, né? São eleitos os campeões de cada lugar, e depois eles vão jurados de outros estados para votar. Eu já fui jurado assim, fui para Brasília e para São Paulo votar nos bares que tinham sido campeões lá para fazer a avaliação. Então ele é com certeza o maior concurso brasileiro. Conheço os proprietários do Comida de Boteco, são pessoas que têm uma visão muito grande. A culinária como identidade regional, como é que você vê isso? Porque hoje nós temos um país que ele, não só o país, o mundo ficou menor com a globalização, né? Então, essa questão marcadamente regional, você acha que ela está diminuindo ou se mantém ou ela tende a Acho que você a pode ser ver, caracterizada mais ainda? Você pode ver de muitos Porque hoje em prismas, dia né? você come aqui em Salvador tudo que se come no Brasil. Por exemplo, São Paulo também. Se você 2 horas da manhã querer comer um leitão à pururuca, pode ter certeza que tem alguém lá que faz. Então, é nesse sentido que eu quero colocar a questão. Como é que você vê isso? Esse entrelaçamento de culturas regionais no Brasil. Vamos falar do Brasil. Eu acho, você pode ter uma visão otimista, né? Como em tudo na vida, que você aproximou justamente a informação, né? E isso é interessante, né? Porque hoje você tem restaurante indiano aqui em Salvador. De um indiano. Aí você tem um restaurante que não é uruguaio, mas é um chefe uruguaio que vai fazer e vai trazer os temperos. Isso também há pouco tempo tinha. Há uma sazonalidade muito grande. Eu sempre costumo enxergar essa característica hoje de globalização de uma maneira otimista. Mas também tem um outro viés, né? Tudo às vezes acaba se padronizando em determinado. Hoje você tem os botecos gourmets. Eles fazem mais, tentam fazer alguma leitura do que seria um boteco. Hoje tem um nome que, se você frequenta isso, é o Prime. Tudo é Prime. É o churrasquinho Prime, é o não sei o que gourmet, que acaba sendo um negócio chato pra cacete. Porque você vai ter lá, aí você perdeu a característica de boteco, de uma comida simples, que vai ter ali vai usar aquele tempero simples e passa a querer dar aquela gourmetizada e ficar algo que foge do padrão. E fica padronizado, né? Tudo é o mesmo. Então a gente foge, o Panela de Bairro tenta fugir desse lugar comum aí. E a gente, por exemplo, a gente está com uma edição de comida de boteco, de botecos, né, que a gente vai contar um pouquinho. A gente vai visitar alguns pequenos botecos que não vão ser os que vão fazer os pratos principais, mas mostrar, por exemplo, o Beco do Gato,
É um boteco antiguíssimo ali na região do comércio. No 2 de julho você tem um cara que bota uma estufa com aquelas coisas ainda, com machixe. Você tem o Cravinho, que é no Pelourinho, que você tem aquelas estufas bonitas com aquela cavala saindo, com a machichada. Então eu gosto muito dessa coisa ainda da tradição, né? Por outro lado, você tem esse crescente... viés da influência, dos influenciadores. Que via de regra eu também vejo, o influenciador não sabe nem o que está falando. Você pega influenciadores aqui na Bahia, que não tem a mínima ideia do que está falando. Ele está lá porque fez um negócio com o dono, porque vai botar uma story, vai lá para comer e tal. E não é essa a intenção. Disputam quem faz a comida com mais coisa dentro do prato, com não sei o quê. Então, eu acho que acaba também, quando você abre, você não tem qualidade muitas vezes, né? Então, todo mundo fala, é sinal que algo não tá funcionando também, né? Tem uma expressão aqui, vocês devem conhecer aqui na Bahia, que diz assim, tudo acaba em festa de largo. Você conhece, né? Sim. Isso é uma pena, porque hoje cada vez menos tem festa de largo, né? Você conta no dedo. Antigamente tinha muita, né? Agora, como é que você percebe, falando de volta no que você estava falando, da regionalização, essas diferenças culinárias nas regiões aqui, tipo Recôncavo, Chapada, Sudoeste e tal? Você consegue ver essa... Claramente. Você tem lugares que você vai usar um determinado tipo de tempero, determinado tipo de carne. Você vai para a Chapada, você vai ter lá o godó de banana, você vai ter o cortadinho de palma, o uso muito grande às vezes de mamão verde. Quer dizer, eram aquelas coisas que eles tinham à mão, né? Os garimpeiros. A Chapada foi formada pelo garimpo e pelos escravizados. É o que eles tinham. Para chegar a farinha lá era um perereco. Para chegar qualquer outro tipo, não tinha lugar para você criar boi. Não tinha. Então o que eles faziam? Era carne de caça e engordavam do jeito que tinha. Eu acho muito interessante isso. A gente acabou de fazer uma muqueca em Subaúma, que é um peixe que chama capado, o peixe. É um peixe que ninguém conhece, pouquíssimo, só quem conhece, quem é pescador. E é um peixe que não tem valor comercial, porque se ninguém conhece, não tem valor comercial. E eles adoram pescar esse peixe. O peixe é maravilhoso, é um peixe branco, um peixe bonito, né? De couro. E aí eles faziam isso, ele como se fosse bacalhau. Eles secam esse peixe, pendura no varal seco e salgado. Naquela época não tinha geladeira. E fazem ele salgado. Então a gente faz a muqueca, salga e depois dessalga esse peixe. Então são determinadas proteínas, legumes, verduras que são usadas nesses locais. O cortadinho de bananas, você come ele em quase todo o interior da Bahia. O cortadinho de palma. Além do sertão, e vai chegando no sertão, né? Que também não é típico de lá, é mais da Chapada. Só que aí, quando isso corre, isso é uma coisa legal da globalização. Porra, o cara plantava só para dar pro gado, hoje vê a matéria, isso aqui eu posso fazer, posso usar, né? Então, tem muita coisa. O bode, né? Quando eu fui fazer essa matéria em Canudos, eu me lembrei que quando eu tinha ido para Canudos, uma família tinha matado um bode para fazer um pirão de bode. Então você tempera o bode ensopado, deixa ele lá durante 10 horas, quase o bode inteiro, cortado em partes. E aí você desfia aquilo vai render pra caramba, você tira os ossos, vai jogando farinha e faz um panelão de pirão de bode, super delicioso. Então são coisas. Por exemplo, a tilápia. A tilápia hoje era um peixe de rio, um peixe africano, né, que veio introduzido primeiro no sul e hoje você tem uma piscicultura que explora muito a tilápia, então você encontra a tilápia em vários lugares da Bahia. A Bahia acho que é a terceira produtora do estado. Então você vai vendo que tem outras serventias, né? Você pode tem muito criatório de tilápia na ilha. Sim. Bom, vamos seguir aqui. A relação entre gastronomia e a cultura no seu programa. Como é que você estabelece isso? Cultura de um modo geral. Sim, a gente quando senta para pensar um roteiro, e eu, via de regra, só vou para uma cidade depois de conversar muito com as pessoas da cidade, conversar com um secretário de cultura, pessoas que têm a ver com a cultura realmente, não necessariamente ligados à política. Eu preciso ter
algumas coisas que vão me determinar aí para esse lugar. Então eu vou ter que ter um chefe de bairro, que a gente chama de chefe de bairro. Eu vou ter que conversar com ele, isso eu não abro mão. Eu preciso saber se a pessoa vai conseguir conversar, porque tem gente que trava na frente da televisão, não tem jeito, né? Se o cara já é uma figura, se o cara rende conversando pelo telefone, você já sabe que vai ser bom, né? E aí a gente vai tentar chegar ao prato que ele tem lá. Então as pessoas às vezes precisam abrir um pouco, né? Como a gente diz, pensar fora da caixinha. Eu tenho a melhor feijoada, isso eu recebo assim diariamente. Eu tenho a melhor feijoada de não sei que lugar. Eu tenho a melhor moqueca de camarão. Tá, mas é moqueca de camarão, é feijoada. Como que eu vou levar um prato desse para um programa que já tem mais de 300 receitas? Você tem que ter algo a mais nisso. Então vamos sentar e vamos conversar aqui. Sua feijoada tal, e ela é feita como? Aí o cara usa... Eu já fiz essa receita 2 vezes. Pessoas diferentes. A gente acaba voltando, não tem jeito, em quase 10 anos. Amendoada, ou feijoada de amendoim. Então, ao invés de você usar o feijão, você usa o amendoim. Pô, é um negócio legal pra caramba. E é diferente. Ou você vai usar... Aí muitas vezes fica difícil da gente achar qual vai ser a diferença desse polvo que você faz. Aí ela me vem... e a pessoa difícil, às vezes ela é um negócio que ela usa há tanto tempo que ela não vê que o resto do mundo não sabe. Isso que é curioso. Eu me lembro de fazer essa cavala. Ela vai fazer um escabeche, que é algo que não é tão comum, mas é comum. Mas ela... Vamos pensar diferente, como é que você faz escabeche? Eu faço com dendê. Sim, mas o dendê, todo mundo faz. Não, eu faço com dendê de mão lavada. Falei, peraí, me conte isso. Aí ela contou que isso aí fazia, porque era difícil chegar o dendê na localidade há 30 anos atrás. Então a mãe dela já fazia, a avó já fazia. Pronto, tá aí. Meu. O pulo do gato é esse. Então são coisas que vão acontecendo assim. Em São Felipe, o cara faz uma galinhada. Minha galinhada é boa pra caramba, tal. Eu uso alfavaca de galinha, ioiô, aquele mix de temperos que pouca gente usa, massa. Aí quando mas eu queria algo mais, aí conversa, vai. Às vezes demora 40 minutos conversando pelo telefone. Aí tem aqui que eu faço também o sarapatel de galinha. Quem é que já comeu sarapatel de galinha? Você come sarapatel de carneiro, sarapatel de porco, de gado. Eu já comi de avestruz, que é muito bom. De galinha, pô. Então ele mata dezenas de galinhas para fazer a galinhada e vai guardando todos os miúdos da galinha para fazer o sarapatel. Aí tá lá, o seu Zé da Galinha ganhou, passou a servir de 20 e hoje serve 60, então Agora, deixa eu lhe fazer um contraponto. Por exemplo, você está falando dessas iguarias todas assim, né, que de um modo geral as pessoas gostam muito. Agora, existe uma outra realidade que está se ampliando mais, que é aquela questão da boa alimentação, da alimentação saudável, nutriente, sem gordura, sem muito sal, a eliminação do açúcar, quando for uma coisa doce e tal. Quer dizer, como é que você fica equilibrado? Eu não equilibro. Não entra. Aí você... Não vou, eu não posso ir por esse viés. Não pode, porque não é a nossa cultura. Não é o que... Não é o seu público. Não é o público. O nosso público é público D. A gente sabe muito bem que é o nosso público. E não é esse público. A gente pode, eventualmente, fazer uma... E eu quero fazer uma pegando os restaurantes mais antigos de Salvador, porque tem histórias muito legais. Tem histórias muito bacanas de restaurantes naturais. Mas precisamos ter histórias bacanas e receitas diferentes. Você sabe qual foi o primeiro aqui na Bahia? Logo quando eu cheguei aqui, foi o grão. O grão, né? O cara que abriu o grão de arroz trabalhou comigo, era meu amigo, Lula. Sim, Luiz sim. Carlos Cunha. Você deve ter ouvido falar dessa figura. Sim. Ele faleceu tem 10, 12 anos. Aí você tem o Saúde Brasil, você tem na Pituba. Mas o grão ainda existe. Tem na Rua Minas Gerais. Tem o grão de bico também, que fica aqui na Avenida 7 também. Não, tem coisas interessantes para se fazer. Agora, se eu não vou para uma cidade para fazer isso. Não. Aí você tem que fazer. Teria que ser um tema por aqui, mas a gente vai fazer isso. Até porque no interior. E eu sou cobrado, sabe por quem? Pela Jéssica. A Jéssica, ela tem uma alimentação muito saudável. Eu não sei se ela chega a ser vegana, mas ela vira e mexe e cobra isso aí.
Mas assim, e aí quando a gente vai para uma cidade, além da receita que a gente vai discutir muito para chegar ao ponto, eu quero saber o que tem de cultural lá. Ah, vamos pensar, é samba de roda, é uma marujada, né? É um reizado. Então a gente tem a obrigação de mostrar isso, né? Não é a comida pela comida. Não, a gente vai juntar. De alguma maneira, a gente costura a comida com algo que vai ter ali acontecendo. Tem algum ponto turístico, cachoeira. Isso que eu ia falar. As coisas todas estão interligadas. Você, dentro do seu programa, que trata de um assunto específico, você pode agregar exatamente isso aí, o turismo, a cultura local, sim, grupos musicais, de dança e tal, porque eu acho que tudo isso é uma integração, faz parte de uma cultura maior. E eu acho que isso, para os municípios, é interessante. Porque e um orgulho, né? A visitação. É um instrumento de autoestima para esses caras que é fantástico. A gente tem consciência disso. E é isso que a gente busca. Então, quando vai para a cidade... O programa tem esse papel também. Tem, claro. Sem sombra de dúvida. A gente fez, como eu comentei agora há pouco, as edições de filarmônicas. As filarmônicas, elas tinham uma responsabilidade, tem ainda, de você levar a música a quem não conhecia a música. Há 100, 110, 115 anos atrás. Então, muitas delas se perderam, outras estão vivas. A gente fez uma edição na Filarmônicas da Chapada. A gente foi para Rio de Contas, fizemos em Mucugê. Oxa, mano, vou lembrar outra cidade aqui que a gente fez. Enfim, são filarmônicas antigas e tem histórias, partituras de mais de 100 anos. E você tem que mostrar, e sempre de um jeito legal. As coisas não podem ser chatas em televisão hoje em dia. A TV aberta ela tem um desafio muito grande com a globalização e com isso daqui. Isso daqui é muito rápido, as pessoas não têm paciência mais para ver coisa. Então a gente, quando vai fazer, a gente coloca uma outra câmera, a gente tem a câmera principal, leva uma GoPro, a gente hoje tem o recurso do drone. Então ninguém aguenta mais eu sentar aqui na televisão e ver uma pessoa conversando com a outra, falando mais que 10 segundos. Isso é pesquisa. A pessoa muda de canal, se o assunto não for legal, se não tiver um outro corte de câmera, se você não buscar uma trilha sonora legal. Então as coisas têm que ser muito bem trabalhadas. Tanto que o Panela de Bairro hoje, quando você vai para uma cidade, ele fica com 15 minutos. 15 minutos de um programa de televisão que você não sinta passar o tempo, é porque a gente labutou muito lá. A gente tem mais de 5 horas de captação ali. Né? De outras câmeras. Então eu sento para decupar uma matéria que eu saí, eu vou ficar 10, 11 horas durante o dia para esqueletar, pensar, tirar cada parte que eu vou usar. Aí eu vou sentar no outro dia com o cara, vou perder mais umas 3 horas a matéria vai ficar assim. Agora você senta, ele vai parar mais 1 ou 2 dias para cobrir, como a gente costuma dizer, com trilha, com imagens que foram captadas. Então é um trabalho muito cansativo, mas recompensador. Até o formato final, né? Que vai ao ar. Bom, Felipe botou aqui para eu te perguntar, casos na produção do programa, momentos marcantes, desafiadores, assim, coisas pitorescas, né? Sim. Coisas engraçadas. Desafios sempre tem, eles aparecem pelo caminho. A gente dá muita risada. Alguns são publicáveis, outros não, né? Dentro dessa coisa. Mas assim, a gente se surpreende com muitas coisas que acontecem. Figuras que aparecem assim, você vai conversar com o cara, o cara é engraçado, mas quando você tá vendo que aí você bota uma luz daqui, o cara tá falando, ele mais cospe que fala. Então é um show de perdigotos. Olha, velho, vamos mudar essa luz aqui, porque aqui tá pegando aqui, vamos botar no outro ângulo. Tem coisas assim que vão acontecendo que mas são 30 anos de experiência. Eu tô completando 30 anos de jornalismo aí ano que vem. Então a gente tem muita sensibilidade para conversar com as pessoas, gente que não quer falar. E os prefeitos? Tem muito prefeito folclórico por aí. Tem. Tem muito prefeito folclórico. A gente busca, claro, quando você vai buscar... isso é importante. O Panela de Bairro é um programa jornalístico, então ele não recebe dinheiro de ninguém. Em hipótese alguma. Não vai haver nunca isso.
E aí a gente busca o quê? É o apoio da prefeitura no sentido de, eu preciso de alguém que conheça a cultura daí, que me passe alguma informação. Muitas vezes nem precisa disso, a gente já tem alguém que conheceu, porque a gente acaba conhecendo gente pra caramba. O Instagram é uma ferramenta muito importante, as pessoas entram em contato e aí você vai sentindo qual é o viés que ela quer colocar. Eu recebi agora há pouco de Itaberaba. A gente gostaria de fazer aqui, eu falei, eu já estava pensando, a gente sempre tem ideias, né, no link, em fazer. Você pode fazer o Portal da Chapada, Itaberaba é o Portal da Chapada. A gente tem Ipirá ali, a gente pode pegar outra cidade, Iaçu. Então, vamos buscar em cada uma dessas cidades o que é que tem ali pra gente fazer, né? Mas um prefeito não vai aparecer na matéria. A gente pode usar, de repente, uma fala de um secretário de cultura que vai estar falando, mas nunca vai ter esse viés político. O único apoio que a gente tem dessas prefeituras é a estadia da equipe lá. É a única que a gente vai ficar lá o tempo que for preciso, né? E nenhum político nunca tentou enfiar a cara lá no programa. Não, também tem muito disso. Mas aí a gente sabe, quando é gravado, a gente deixa, vai até onde dá pra gente cortar, senão a gente vai chegar, conversar com carinho, falar, vamos segurar aqui. Mas acontece isso mesmo, né? E ainda está num ano perigoso, né? Que é um ano eleitoral. Um ano eleitoral que você tem a legislação eleitoral e tem que tomar muito cuidado com relação ao público. O público assistente, você recebe algum tipo de influência ou de sugestão? Sim, muito. O Panela de Bairro ele é quase todo ele feito por sugestões. Assim, a gente filtra, a gente tem ideias e fica sempre antenado. Ainda não dá para fazer esse programa aqui, mas daqui a pouco aparece. Alguém falou de não sei o que, então esse aqui eu já linko com essa aqui. Essa aqui que a gente estava falando agora, do Portal da Chapada, surgiu esse pensamento. Aí já surgiu do Cordel. Eu quero fazer esse ainda dos caminhos de conselheiro. Então essas coisas vão surgir. Esses dias eu conheci um cara que é da Câmara Técnica da Costa dos Coqueiros, que engloba 8 cidades, né, daqui, passa por Esplanada, Entre Rios, e ele tem um conhecimento muito grande. Então vamos pensar algum quadro que a gente englobe um tema legal. A gente acabou de fazer Massarandupió. Você quer mais história que você fazer? Como é que a gente vai mostrar o Nu na TV sem mostrar o Nu na TV, né? Então, vamos botar essa câmera aqui, essa vai enquadrar legal, a gente põe uma tarja ali, a outra, as imagens que a gente vai poder fazer vão ser mais artísticas. A gente tem o pessoal todo numa mesinha que está no rio, a gente vai com o drone por cima, falar, põe o chapéu aí, amigo. Aí você pode botar um chapéu, põe um óculos aí para não aparecer. Ele, não, beleza. A gente vai lá, faz o drone. Vamos fazer o pessoal, você falou essa história curiosa. O pessoal tava jogando frescobol nu. Aí, vamos como a gente vai fazer isso? Só que a bola, o cara não consegue acertar direito a bola. Aí o cacete passa para um lado, passa para o outro. Vamos fazer pela sombra. Aí o cinegrafista, porra, mas tá difícil, velho. Às vezes a gente pega a imagem por ali da bola batendo, mas embaixo aparece. Tem coisas engraçadas que a gente vai fazendo assim ao longo do tempo, que você tem que mostrar criatividade sempre e jeito de conversar, né? Eu acho que o jornalismo, ele depois de tanto tempo, você vai entendendo as pessoas, né? É uma ferramenta de você entender as pessoas. Você já teve outro lado de histórias dramáticas? Sim, aparecem histórias às vezes muito mais emotivas do que dramáticas, né? Tem uma edição que eu quero fazer, mas aí eu perdi um contato. Eu quero fazer de bares em Salvador. Se você reparar durante o ano, você vai ter uns 6, 7 casos de bares que pegam fogo durante o ano. Ou por causa de uma ligação elétrica, ou porque não limpou a coifa, e a coifa é um inflamável dentro do bar. Mas teve uma faísca. Teve um caso famoso, a coisa de uns 2 anos, aqui próximo de nós. Você deve saber do que eu estou falando, que dizem que foi proposital, né? Que o bar não estava muito bem das pernas, não. Também tem aí isso. Aí o seguro e tal. Nesses casos, os casos que eu tinha aqui eram bons casos, que esses casos renascendo, são fênix, né? Pô, o cara teve essa coisa, volta lá de família e consegue fazer. Quer dizer, a gente pode fazer muita coisa. Agora, eu vi um texto recente de Tasso Franco. Não sei se você conhece Tasso Franco. Tasso Franco é um jornalista muito conhecido na cidade. Ele foi secretário de comunicação de Antônio Baçaí quando ele foi prefeito.
trabalhou muito tempo na Tribuna e tal. E ele escreveu um texto outro dia que está circulando aí pelos WhatsApps da vida, falando da vida noturna de Salvador, como ela está aos poucos, meio que fenecendo. Ele é um cara um pouco assim... pessimista. Mas ele retoma tempos áureos da noite de Salvador muito badalada e tal. Ele acha que está se perdendo muito. Sobretudo por causa da violência. Falta de segurança. Eu tenho uma opinião muito particular aqui sobre a lei seca também. Muita gente... Que não vai com a maioria. Tem isso também. Isso Agora, é fundamental tem também o fato de que muita gente sai para lugar fechado, não quer ir para um bar na rua. Fenômeno que apressou grande. O fenômeno que foi a pandemia e que acabou apressando alguns processos. São processos que iam acontecer durante o futuro, né? 10, 15, 20 anos. Aí você tem o home office, que já é algo que apressou a pandemia. Aí você tem essa coisa que já existia esse movimento, né? Você não tem hoje um empreendimento de classe média e classe média alta, até dos empreendimentos menores aí, você vai ter lá o seu espaço gourmet, que você vai se reunir com os amigos e tal. Então tudo isso é uma tendência muito forte. Eu tenho dezenas de amigos até em comum que têm restaurantes e que sofrem com isso, porque as pessoas começaram a ficar mais dentro de casa mesmo. E elas disputam, não é só ficar dentro de casa, porque começaram a gostar também de cozinhar e aprender a fazer, mas também disputam o dinheiro. Hoje você gasta com o Google para você guardar tuas fotografias aqui. Aí são pequenos custos, aí você gasta com a Netflix. Aí o teu neto quer assistir o Disney não sei o quê, no clube. Aí você põe mais R$15 aqui. Quando você vai fechando essa conta, você disputa com outras o que a sociedade moderna trouxe, né? Aí você vai ter que pagar não só a internet, mas vai ter que pagar você precisa usar o telefone, você vai ter que pagar uma internet. Isso aí já foi R$1.000 de brincadeira que o cara usava para sair para comer, né? Eu tô falando de gastronomia. Eu tenho uma visão de Salvador, que Salvador para mim é uma cidade muito solar, né? É uma cidade muito do dia. Obviamente que tem sua vida noturna. Mas eu acho que fundamentalmente Salvador é uma cidade mais do dia do que da noite, né? Apesar de ter uma infinidade de locais, antes mesmo daqui, 30, 40 anos que eu ouço falar de locais. Mas era um local para quê? A gente tem uma diferença que Salvador, ela tem 80% da nossa cidade está longe do poder aquisitivo, está longe do mercado. Então não tem comparação Salvador com Rio de Janeiro, não tem comparação com São Paulo, com Brasília, com Belo Horizonte. A nossa população é muito pobre. Infelizmente, economicamente é muito pobre, não tem acesso a isso. Agora, você falou um pouco da pandemia antes. Como é que foi pro Panela a pandemia? Foi dramático, né? Primeiro a gente teve que parar, né? Ficamos muito tempo parados. E deveria ficar parado. Eu fui a favor de todas as medidas de afastamento e acho que se discutiu, a gente viu de uma burrice tremenda que a gente entrou, por gente que não era para estar cuidando das pessoas e estava criando fake news e criando absurdos, né, que aconteceram. O senhor foi vítima, né? Foi da pandemia. Então, o Panela de Bahia ficou isolado. A TV Bahia tomou um cuidado muito grande em respeito aos funcionários, respeito ao que foi levado ao ar, né, ao telespectador principalmente. A gente ficava uma semana em casa e uma semana ia trabalhar para tentar evitar que houvesse algum surto dentro da emissora. E aí a gente voltou aos poucos, né? Quando veio a vacina, a gente voltou com máscara. Então a gente tem alguns episódios que foram feitos todos eles com máscara, né? Então a gente teve que tomar todos os cuidados que foram tomados aí. Uma situação pandêmica. Tomara que a nossa geração não passe mais. Muito provavelmente outras virão, né? Quem sabe, né? O futuro a Deus pertence. E os planos para o futuro do seu programa? O que é que você pensa em... Porque o programa parece bem dinâmico, né? Então, como você falou, um desafio constante. Exato. Como prender a atenção do espectador. Exatamente. É um desafio. É um desafio muito gostoso de você enfrentar.
Quando a gente tem liberdade, o que a TV Bahia consegue passar para a gente, né? De dar essa liberdade, de dar esse tempo de você buscar, isso é muito importante. É difícil você ter um quadro que dure tanto tempo, né? Que fique no ar tanto tempo. E hoje meio que é um consenso lá dentro entre a chefia do jornalismo de que o programa tomou um corpo. O quadro tomou, já estou chamando de programa, o quadro tomou um corpo de programa, né? De a gente pensar como utilizar isso dentro da TV aberta. Ou estando dentro do jornalismo, ou hoje cada vez mais a TV Globo ela permite formatos mais híbridos, né? Porque sempre houve essa resistência. Você pega a TV aberta dos outros, você faz o merchandise dentro do jornalismo. A Globo não permite isso. Então você tem a área de entretenimento, você tem a área do jornalismo. Então uma coisa é dinheiro que entra para o cash da empresa, outra coisa é o jornalismo que tem o dever de informar. Então hoje hoje você consegue ter formatos, né? De temporadas, por exemplo. A gente está com Diga Aí, que vai recomeçar na segunda temporada com a Jéssica Senra, que é um programa super bacana, um talk show que vai ao ar, se eu não me engano, nessa sexta. A segunda temporada começa a ir ao ar nessa sexta. Então já é um formato híbrido. Você tem a jornalista, né, que apresenta o Bahia Meio-Dia, mas fazendo algo do entretenimento, né? Então, talvez por esse caminho o Panela de Bairro possa tomar esse corpo, que já é um quadro de entretenimento. Não tem como dizer, é um quadro de entretenimento. Porque o viés do Bahia Meio-Dia, ele tem uma linha editorial e a gente, no sábado, nos permitimos a ter essa coisa mais tranquila, né? Essa coisa mais prazerosa de você levar cultura, de levar música, de levar culinária. Então é por aí. Eu acho que é esse o caminho que a gente vai ter. E ano que vem a gente tem também o projeto do livro, o projeto de fazer um festival que as pessoas vão convidar os chefes de bairro que participaram, que tem esse potencial para a gente fazer um festival realmente efetivo, que a TV Bahia... Vamos colocar lá as panelas que foram feitas, as receitas que foram feitas, e aberto ao público, e ter shows. A ideia é que a gente faça isso nesse próximo ano para comemorar os 10 anos do Panela de Bairro. O acarajé, você já fez algum programa com a Baiana de acarajé? Não dá. Não dá? Não dá. Não dá, porque a gente pode fazer. Já fizemos assim, botando a baiana de acarajé, ela como mote e tal, mas a receita não pode ser um acarajé. Nunca. Um acarajé, além de ser uma comida, e eu acho que muito mesmo por ser uma comida sagrada, né? Você tem que respeitar a tradição do acarajé. Então não dá para fazer coisa diferente. Então, você vai ter o acarajé grandão, você vai ter o acarajé que o recheio vai... um marisco ao invés de... Então, a gente faz o acarajé com bacalhau. Então não dá para você falar... Eu não posso fazer uma edição de feijoadas. O que vai diferir uma feijoada da outra? Né? Não tem... Eu estou te falando isso porque o acarajé, em 2005, ele foi considerado patrimônio cultural e material da Bahia. Você deve saber disso, né? Além do acarajé, ainda... E aí teve a polêmica ano passado que o Rio de Janeiro entrou também do acarajé. E registrou, claro. Do Rio de Janeiro eu sei da feijoada carioca, que é de 2013. Eles registraram. Virou uma polêmica brasileira, nacional isso aí. Mas o acarajé... E teve a batalha dos acarajés, que aí acho que foi o Nizam Guanais o Nizam, que é um gênio da comunicação, que ele fomentou isso daí, né? A batalha das baianas de acarajé. Eu não sei como é que Recife também não entrou nisso, né? Porque... Bom, mas aí teve também... tem também aqui na Bahia, como patrimônio material, a roda de capoeira. Não sei se você sabia disso. É a festa do Senhor do Bonfim, e também o samba de roda do Recôncavo. Esses são os principais, né? Conforme eu te falei, a feijoada carioca, a feijoada paulista também, foi em 2021, foi considerada lá, foi aprovado o projeto lá na Assembleia Legislativa do Estado. Entendeu? Porque, na realidade, tudo isso está dentro de um complexo de elementos que fazem a cultura de um modo geral, né? Então você tem a música, você tem
Você tem museus, igrejas, então, e a Bahia é muito rica com isso. Sim, você sim. tem o patrimônio material constituído por igrejas, por museus, né? E o mercado modelo, por exemplo. E recentemente a gente fez uma edição nessa pegada. A gente colocou o mercado modelo, que você pode rodamos aquilo lá dentro todo. E colocamos sugestões de visita. Vá visitar o mercado modelo. O mercado modelo ele é feito pelos baianos, mas para os baianos. Porque às vezes o baiano se acha, o que eu vou fazer no mercado modelo? O que eu vou fazer no Pelourinho? Eu costumo chamar do baiano da Pituba, né? O baiano da Pituba, não, nada contra. Daqui a pouco a associação da Pituba, nós moramos na Pituba. Exato. Não vai me bater. Mas, não tem, não vai ao Pelourinho. A reclamação é que não tem segurança, não tem onde guardar carro. Mas na Pituba ser assaltado, pode ser assaltado como no Pelourinho. Só que no Pelourinho você tem uma outra vida. As estatísticas dizem que a Pituba é o bairro em que mais se rouba carro em Salvador. Ainda tem isso. Essas manchas criminalísticas elas vão mudando muito rapidamente, né? Mas eu acho que as pessoas têm que conhecer mais, buscar mais isso. Então a gente fez uma edição convidando as pessoas a irem conhecer o mercado modelo, a receita no mercado modelo, do prato lá, do restaurante que é de uma senhora Maria de São Pedro, foi da década de 40, isso. 50. É a família que ainda faz lá a receita. E a gente tem até um irmão nosso que também tem, que é o restaurante do... Me fugiu o nome agora. Não, mas eu tô tentando... É o Camafeu de Oxóssi, que também é a história de Camafeu de Oxóssi, junto com RVG, com toda essa galera aqui. Remanescente. Então... Jorge Amado e tal. E aí o outro que participou é um lugar que é novo, mas é um lugar que precisa ser visitado, que é o Museu do Mar, de Aleixo Belov. Então uma história fantástica. No próprio Mercado Modelo abaixo, foi inaugurado agora o espaço. A gente mostrou o espaço, a Lágrimas, de Vinícius S.A., que é uma exposição belíssima. E aí a gente mostrou, aqui, vai competir o restaurante do Mercado Modelo e vai competir um restaurante do Santo Antônio do Carmo, que é onde está instalado o Museu Aleixo Belov, que vale a pena você conhecer. Então a gente vai buscando essas alternativas, né, para sempre estar criando novos motes, novos temas para colocar. E samba de... O que a gente já passou? Samba de roda, marujada, reizado, tudo isso já passou no Panela. As filarmônicas, que tem essa capacidade incrível de ensinar as crianças, os jovens. Então a gente é muito antenado com isso. E se surpreender, né? Ainda mais como paulista, eu me surpreendo ainda. Eu acho que isso também ajuda. É você se surpreender com coisas que você não nasceu, que você não viveu. Porque a gente tem essa memória de infância, né? Então, quando você vê coisas diferentes, é muito bacana, né? E que pro outro, talvez não pareça, que passa despercebido. E aí a gente tem esse olhar sensível para mostrar tudo isso. E com relação a outros pratos da gastronomia de outros países, você vai por essa linha também ou não vai? É só regional mesmo? Estamos aí com uma ideia de fazer chefes internacionais aqui. Não é o perfil do Panela de Bairro, mas a gente já fez, por exemplo, pegamos grandes chefes que visitavam o chefe do bairro popular. Então esses chefes iam lá e davam pitaco, batiam um papo. A gente fez isso com o Fabrício Lemos, que é do Origem, né? E do grupo... Conheço a história dele. Ele é filho de um amigo meu. Fabrício. Ele fez o curso culinário nos Estados Unidos. Sim. Eu me lembro quando ele era estudante lá. Morou lá. Uma pessoa fantástica. Morava lá em Miami, Ele está obtendo muito sucesso, né? Sim, ele é um cara incrível, um cara empreendedor, uma visão fenomenal. Com Beto Pimentel, que é do Paraíso Tropical, que também foi visitar. Então, e agora a gente quer fazer chefes que realmente são de fora, que estão aqui. A gente tem o indiano, tem o uruguaio, você tem o italiano que fala ainda com aquele sotaque. Só que a gente quer fazer algo mas vamos usar alguma coisa nossa para misturar nesse prato aí. Vamos usar. Então tem esses desafios aí que a gente sempre vai pensando para agregar. A gente acabou de fazer que é ao lado, quando você perguntou do acarajé, levar a Bahia para determinados pratos. Que não precisam ser internacionais. A gente está com uma edição que vai começar no dia 20, uma edição do dia 25, que a gente vai mostrar ensinar a fazer coxinha de vatapá
e hambúrguer de moqueca. Então são baianos que são cozinheiros, chefes, que bom, a gente dá para usar alguma coisa assim, nesse hambúrguer americano aqui que dá para lembrar a moqueca. Vamos usar uma coxinha aqui que a massa dá para ser um vatapá. Ela fez um reaproveitamento do vatapá, ela quis usar como massa e ficou legal, fez bolão recheio. Então tem essas coisas que vão acontecendo. Eu estava pesquisando hoje alguma coisa sobre a gastronomia internacional, aí me lembrei do churrasco, né? O churrasco brasileiro, segundo um ranking que foi estabelecido, não sei por quem, mas eu li isso hoje, fica em 7º lugar. O primeiro, por incrível que pareça, é no Japão. Ah, eles têm o niguri. O segundo, niguri, isso mesmo, O segundo é argentino. Agora, o que me chamou muita atenção foi na Coreia do Sul, que é o 3º lugar, né? Que eles gostam muito lá. Diz que alguns restaurantes lá, eles têm, no meio das mesas, eles têm um círculo sobre o qual é colocado uma grelha em cima do carvão ou do gás, e a carne chega fornecida pelos garçons, toda fatiada, toda tratada, temperada. Você dá o ponto que você quer. Exatamente. Você já sabe disso, né? Que interessante isso, né? Eu estava vendo isso hoje. É o churrasco nosso. Que eles fazem lá de outra maneira. Hoje que a gente tem tendência maneiras. Churrasco, como o brasileiro olha para os Estados Unidos com uma certa idolatria, que eu questiono muitas vezes também, e é meio que natural isso, né? Ao longo do século foi acontecendo isso. Até a questão histórica, né? Que os Estados Unidos também é um país que recebeu muitos negros escravizados, como o Brasil, e que é mais ou menos do mesmo período, né? Do descobrimento, mas com importantíssimas diferenças históricas. É tudo olhar para o outro lado dos Estados Unidos. Hoje o churrasco brasileiro ele segue o estilo barbecue, né? Que é o churrasco americano. Que você usa os pits, né? As carnes que são muitas vezes defumadas, né? Então hoje é essa a tendência do churrasco brasileiro. E como todo mundo gosta de churrasco, acho que quem não gosta de churrasco também deve ter algum problema, né? Que nem não gosta de samba. Algum problema deve ter. A gente já pensou em fazer uma edição de churrasco. A gente teria que pensar também em introduzir algo que fosse mais popular, que tivesse algum acompanhamento mais... O problema do churrasco no Brasil é que você começa pelo frango, depois vem o coração, depois vem a linguiça. Quando chega a carne boa, você já não está mais com aquela disposição, né, para apreciar o churrasco. Eu fiz churrasco, fizemos churrasco segunda-feira com um dos participantes do Panela de Bairro, que a gente acabou... Tem gente que se acaba se aproximando. Aí ele falou, vamos fazer um churrasco em casa, vem pra cá. Aí eu fui pra lá e fiz um fígado no Redém, na casa de Jota, que tem um restaurante, o Casa de Farinha, lá no Santo Antônio Helena do Carmo. Aí uma série de carnes lá e tal. E aí o fígado no Redém foi o prato que a gente fez agora em Tucano. E eu já tinha ouvido falar, e quando eu experimentei, ela falou, isso é fantástico. Aí eu já descolei um fornecedor aqui, que é o Edmundo lá do 2 de julho, que ele traz a carne toda quinta e todo sábado de Castro Alves. Aí ele vai me trazer o fígado e o redém, que é uma redinha realmente, assim, uma parte de dentro do carneiro, né? Que é o redém do carneiro, que é uma película que envolve, depois que você assa o fígado, você envolve essa película e ela, como uma capa de gordura, ela vai derretendo, bem fina. E fica espetacular também. E aí, Felipe? E aí, Dalton? Tudo ótimo. Eu queria só parabenizar vocês aí. Quer falar mais alguma pelo coisa? 11, fale agora. Ou cale-se para sempre. Pelo 11cast. É muito legal que tenham programas assim, né? Que sejam diversos nos seus assuntos. Parabéns. É muito legal. E convidar o pessoal a acompanhar sempre o Panela de Bairro, que vai ao ar todo sábado. Já nesse sábado a gente vai ter a entrega. A gente está em plena votação de Cipó e Tucano, as duas cidades se degladiando num bom sentido, né? Falando da culinária de cada um dos lugares. Então você sempre vota pelo G1 Bahia. A gente tem edições do Panela de Bairro que são duas, aí passa um sábado e outro, e aí a gente abre a votação. Tem outras que são únicas, principalmente em Salvador, a gente põe um tema e são duas receitas no mesma matéria, a gente abre a votação. E a gente sempre faz posteriormente a entrega do troféu ao vivo, para mostrar novamente a receita e dar o espaço para essas pessoas agradecerem aos votos de todos, né?
Então tem muita coisa boa, muita novidade por aí. Essa vai ter uma edição de Subaúma em Massarandupió. Subaúma, que tem uma riqueza de pesca ali muito grande. Massarandupió com o viés da vila, do seu artesanato, do quilombo de Massarandupió, que precisa ser visitado. A gente tem muitos quilombos aqui na Linha Verde, então as pessoas não conhecem onde está a nossa riqueza cultural, né? Então vai ter muita novidade aí pela frente. A gente falou sobre a Bahia, Rio Grande do Sul, mas não falou sobre Minas. A culinária mineira é muito forte também. É engraçado, você vai para Prado. O regionalismo muito arraigado, né? Aí você vai para Prado, para a região do extremo sul, Mucuri, as barracas de praia ali, todas elas servem tropeiro, servem torresmo. Isso, porque os mineiros... Diz que Praia de Mineiro é Guarapari, mas também o sul da Bahia também recebe aquela última cidade que tem lá no extremo sul, Mucuri, né? É Mucuri. Eu sempre confundo, mas tem Mucuri, Prado, é a última. É a última. Que tem a praia lá, tem uma areia escura, diferenciada, né? Mas tá bom, Dalton. Muito obrigado por ter vindo aqui. Agradecemos de coração. Legal. E o nosso objetivo como você falou, é trazer pessoas aqui da nossa terra que ninguém conhece. Você, muita gente conhece, lógico, mas o objetivo da gente é trazer aqui pessoas que não têm muita visibilidade e tal. São pessoas muito interessantes, pessoas que têm muito a contar, têm muita história. Então, nosso objetivo o que mais a gente jornalista que anda pra rua conhece é a gente assim. Você pode ter certeza que eu vou indicar algumas. Pode indicar. Porque a gente não quer fazer um programa com pessoas famosas. Sim. Tá? Porque é audiência meio que garantida, né? Você levar pessoas famosas e tal. Mas tem muita gente interessante, muita gente importante que tem coisas a mostrar e que devem vir aqui naturalmente, né? Esperamos. Claro. Tá bom? Muito obrigado. Então é isso. Valeu. Obrigado. Ok. E para você que ficou conosco até agora, até a próxima.